bem-vindas, em especial a todos, mas em especial a quem está chegando na casa pelo primeiro dia hoje. Se tiver alguém aqui, sejamos todos bem acolhidos por essa espiritualidade amiga que já nos prepara durante o dia para esse momento tão gostoso de ouvirmos a palavra do Mestre na noite de hoje. Então, não podemos deixar de iniciar o nosso trabalho pedindo a permissão. Então, vamos fazer a nossa prece junto de Emmanuel, que diz: Senhor, estamos reunidos nesse momento procurando o sentido dos seus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita que nos legastes pelas mãos de Allan Kardec. Aqui, Senhor, entrelaçados atenção e pensamento, trazendo por credenciais apenas as necessidades do coração. Reunidos para ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. E lembrando-te a presença no monte, em frente à multidão sedenta de consolo e esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênção, para que possamos compreender e aproveitar teu exemplo de luz. Que assim seja. Então vamos ouvir o que tem o Mestre para nos dizer, como é a sua. O Mestre Jesus. O Mestre contigo. Jesus, para deixar claro. Que a paz dele, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje eu preparei para nós conversarmos sobre, se eu considerar um título assim, seria o Templo Espírita, a Casa Espírita. Mas, na verdade, eu quero falar sobre esse momento que nós estamos aqui agora. A reunião pública. Hoje em dia se fala muito da reunião doutrinária. A reunião pública vem de um tempo onde existiam outras reuniões fechadas. Principalmente as reuniões mediúnicas, reuniões de desobsessão, que ainda tem nas casas. Mas o templo espírita se caracterizava apenas por essas reuniões. A casa espírita era reuniões mediúnicas. Quando chega o espiritismo no Brasil, isso perdurou por meio século, mais ou menos. Eu já comentei com vocês aqui, Chico Xavier, quando ia para o centro espírita, ele falava, vamos lá que hoje tem sessão. Ele gostava de usar a palavra sessão. E a sessão tem a ver com essa sessão mediúnica, com essa reunião não necessariamente fechada, com o Chico Xavier não era como que fosse fechado, porque, digamos, ele não precisava de maiores preparativos e cuidados com o seu intercâmbio com o plano espiritual. Mas é normal que nas casas espíritas, ainda hoje todas, eu posso dizer que todas, né, com alguma exceção, têm suas reuniões mediúnicas que são mais fechadas. Mas quando começou essa troca de fisionomia das casas espíritas, essas reuniões como a que nós estamos hoje, lá por meados do século passado, passaram a ser chamadas de reuniões públicas. E também se usa o termo, como dizia, reuniões doutrinárias. Eu queria conversar, repito, um pouco sobre isso, e vou explicar para vocês, inclusive, a motivação. Há 1 ou 2 meses, nós tomamos a iniciativa de botar ali um celular e começar a transmitir as palestras. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido transmitir ao vivo. E aí está nos surpreendendo que a presença nas reuniões que são transmitidas ao vivo começou a diminuir. Então, já aviso para vocês que nós já cancelamos a transmissão ao vivo. Elas agora vão continuar sendo gravadas e vão ser disponibilizadas 4, 5 dias, uma semana depois. Mas isso tem uma razão de ser, né? Isso não é assim, não é por nada. E repito, por isso que eu estou querendo falar sobre o momento que nós estamos agora na reunião pública. Quando a gente lê sobre a casa espírita, é muito comum que a gente vai ler um resumo da casa espírita, do porquê, do que ela é, o que ela representa, e a gente vai acabar lendo que ela é um templo religioso, ela é uma escola onde nós aprendemos, e é um hospital que nos cura. Então, essa ideia de templo, escola, hospital, ela é bem disseminada. Né? Isso é mais ou menos comum e tem várias páginas e vários... Eu
vou chamar ensaios, né? Várias pessoas que escrevem, né? O Espiritismo, o povo escreve muito. Tem muitos livros espíritas, tanto psicografados, quanto também que as pessoas escrevem sobre seus estudos, suas impressões. Então, essa ideia, que fica fácil para a gente entender, né? Templo, escola e hospital. A minha mãe, eu estou falando da minha mãe, meu filho saudoso, né? Já desencarnou, faz 20 anos. E o centro espírita que ela fundou, ela escreveu uma coisa muito legal lá na frente, até hoje está lá uma placa. Ela escreveu, a gente gosta muito, os filhos. Eles já gostavam, mas quando ela estava encarnada, ela explicava para a gente. A placa está escrita assim: entre e descanse. Ah, que coisa boa, né? Então, além de templo, escola, além de templo, escola e hospital, é também um lugar de descanso. Como se a gente cruzasse ali, deixa eu descansar um pouquinho, né? Porque a vida nos cansa, né? Como nós sabemos, a vida não é exatamente um parque de diversões. Nós não estamos, assim, não temos apenas motivo de alegria. Nós também temos nossos problemas, nossas dores, nossas dificuldades, uns mais, outros menos. Mas então aqui é um local, a casa espírita também é um local de descanso. Quero falar disso daqui a pouco. Primeiro eu quero falar do templo. Dessa ideia desse espaço, desse local, onde a gente entra em comunhão com Deus. Onde a gente entra em sintonia com Deus. E aí tem tanta coisa sobre essa ideia da sintonia com Deus, né? Talvez, difícil falar isso, mas uma das perguntas mais famosas do Livro dos Espíritos, o livro básico da doutrina espírita, é a pergunta 919, que é a pergunta que fala do conhece-te a ti mesmo. Ela é respondida, uma pergunta feita por Kardec, e ela é respondida por Santo Agostinho. A resposta é longa, eu não quero entrar, às vezes a gente faz estudos aqui só sobre a pergunta 919, não apenas assim, eu aqui nessa casa. Essa é a pergunta que se estuda muito na doutrina espírita. Essa ideia de que nós precisamos nos conhecer a nós próprios para identificar os nossos vazios, os nossos equívocos, as nossas falhas, buscar corrigi-los para seguir na evolução, que é o nosso destino. Agora, aqui é um templo, e vocês veem que interessante que é o Espiritismo, aqui é um templo de comunhão com Deus. E eu estou trazendo a pergunta 99, que para nós espíritos, a comunhão com Deus guarda íntima relação com conhecermos a nós mesmos. Vocês já ouviram, e quando eu falo de Deus, eu sempre peço assim, dá licença, é difícil falar de Deus, né? Também já acho que nós estamos sabendo que não é um velhinho de barba branca sentado no trono. Nós já estamos tentando tirar essa imagem. Eu digo tentando porque não é simples tirar a ideia, a imagem do Deus antropomórfico, do Deus feito à nossa semelhança. Nós sempre estamos assim, quando chega lá, vamos encontrar a Deus, Deus quer, mas quem é esse Deus que quer? Então, vocês já ouviram falar que nas línguas latinas, né, Deus, o eu está no meio de Deus, né? Deus. Eu, está no meio de Deus. É bonito isso, né? Deus também, Dio, italiano. Nas línguas latinas tem quase que essa dica. Né? Deus, nós estamos no meio de Deus. O Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, nos fala isso de uma maneira muito elegante. Quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, o Espírito da Verdade responde assim, na nossa consciência. Olha que maneira elegante de começar a nos trazer uma nova concepção de Deus. Já está na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não é uma pessoa, não é um ser, não é um ser. É algo que a gente não sabe precisar, mas é inteligência suprema. Inteligência dá para pegar com a mão? Não, dá para ver inteligência? Não dá para ver inteligência. Inteligência suprema, causa primária. A gente pode reportar onde a gente quiser o passado, a primária vai ser esse, vou chamar de ente,
onisciente, essa inteligência que é Deus. Então, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, ou seja, Deus está dentro de nós. Por isso que eu digo que a parte templo da casa espírita, da nossa comunhão com Deus, tem a ver com a pergunta 99, conhece Jesus mesmo. E aí eu posso dizer para vocês, olha que coisa... eu vou falar assim, olha que coisa chata que é a casa espírita, olha nossas paredes, tudo branco, begezinho. Cadê a imagem para a gente ficar vendo? Somos contra a imagem? Não somos contra a imagem. Mas a ideia da casa espírita ser como é para não nos distrair. Não é a ela, a gente pode pedir a Maria, podemos pedir a Jesus, podemos pedir a Bezerra, mas a ideia aqui é nós entrarmos em contato conosco. E a gente olhar, claro que podemos. Maria, quem não pede a Maria na hora do aperto? Claro que podemos, mas a ideia da casa espírita não é ter a figura de Maria. Vocês não vão encontrar uma casa espírita que segue a orientação de Allan Kardec que tenha, apesar de toda a reverência que nós fazemos a Maria, e assim poderia citar tantos outros, dos santos da Igreja Católica, ou dos espíritos evoluídos que nós temos como referência na doutrina espírita, poderia citar tantos, mas a gente não usa, porque a ideia é chegar aqui 15 minutos antes, 10 minutos antes, tem uma musiquinha, a ideia é ficar em silêncio, silêncio é prece, para dar uma chance de nós ouvirmos a nós mesmos. E se isso nos incomodar, deve ser um motivo de reflexão. Por isso, por que nem esses 10 minutos, 15 eu consigo? Por que eu tenho que puxar assunto com quem está do meu lado? Por que eu tenho que dar uma levantada, voltar? O que está acontecendo comigo que eu não tenho nem esses 15 minutos de silêncio para me ouvir um pouco? E ainda tem uma outra vantagem na casa espírita. Nós estamos aqui embebidos, nós estamos aqui banhados de boas vibrações. Porque quem não vibra espíritos, e também pode ser espíritos desencarnados ou encarnados, mortos ou vivos. Quem não vibra numa boa onda não está aqui. Não está aqui, porque tem lugar melhor para eles, né? Para vibrarem na onda que eles gostam. Aqui nós não podemos ser muito bom, mas ruim também nós não somos. E assim serve para os espíritos. Né? Aqui ele está vibrando numa onda boa. Isso cria uma energia diferente. Cria uma possibilidade diferente das minhas reflexões internas. Então, esses 15 minutos que eu chego aqui antes, infelizmente, às vezes a gente tem o hábito de chegar, é 8 que começa, então 3 para as 8 eu estou chegando, 10 para as 8 eu saio de casa, está perdendo uma parte importante da reunião. Quem chega 5, 2, 3 minutos antes, claro que acontece, a gente tem nossas primeiras formas, mas como programação, eu sugiro muito a vocês programar que a reunião começa às 19h45. Ela não começa às 20. Inclusive, a gente vai mudar o horário que está lá no frente. A reunião começa às 19h45. Porque esse começo é super importante, é um momento templo, vamos chamar assim. É o momento de nós entrarmos em comunhão com Deus. O mundo é corrido, né? Hoje em dia, então, com esse volume de incentivos visuais, né? Auditivos, então aqui esses 15 minutos, 10 minutos, sim, o tempo que a gente conseguir. Se for meia hora, melhor. Tem umas pessoas que eu vejo que tem a chegar da hora do dia que vem, né? Chegam meia hora antes, 35 minutos antes, ficam por aí nos seus silêncios e nas suas orações. Então esse é o momento tempo. E aí vocês já viram como é importante estar na casa espírita, né? Porque eu ouvir a palestra de casa não me dá esse momento. Não me dá, mas eu fiquei quietinho lá, ouvindo, tento botar uma água fluidificada. Mas se o gato passar, se o cachorro latir, se a campainha tocar, se o chato do marido aparecer, ou da esposa, ou do filho, né? Apareceu logo agora. Porque às vezes o marido não é espírita, ou a esposa não é espírita, né? E não gosta, não gosta, não entende aquele momento que nós estamos tentando separar para nós. Então, só por aí vocês veem. Poderíamos falar mais desse momento tempo, né? Mas eu queria deixar essa imagem para vocês. As paredes brancas não são à toa. A música não é à toa. A dica do silêncio e a prece também não é à toa. Nada está colocado assim sem reflexão.
reflexão e sem pensamento. E sem acúmulo, que não é do nosso acaso espírita, é o acúmulo que vem do próprio movimento espírita, da literatura, etc. Então, aí depois tem um momento de escola, onde a gente vai ouvir uma palestra, né, a gente costuma chamar assim, uma palestra com algum ensinamento, como a Cristina começou aqui já na prece dela, ensinamento de Jesus à luz da doutrina espírita. E aí o ensinamento vai ser ministrado, né, aqui, compartilhado por nós, e é o momento da gente aprender. Eu sempre também comento como é importante a gente aprender sobre a doutrina espírita. Como o aprendizado espírita é como um óculos. Eu tenho um óculos, está tudo meio embaçado, eu não estou entendendo bem, porque eu estou vendo que o óculos não está bom, ou eu não uso óculos, mas deveria. Aí quando eu ponho o ensinamento espírita, fica tudo mais claro. A vida fica mais compreensível. E por compreensível, mais palatável. Né? Mais digerível. Posso usar vários adjetivos. Aí o conhecimento espírita, eu não vou entrar em detalhes, assim, mas vocês sabem disso. Muitas das coisas que o Espiritismo nos ensina vai fazer com que eu mude, quando eu digo mudar o óculos, é mudar o foco, mudar a forma como eu enxergo o problema. De tal maneira que o conhecimento espírita pode fazer com que problemas que seguem lá desapareçam. Interessante, né? Eles não seguem lá. Eles seguem, mas ele desapareceu. Ele desapareceu porque agora eu estou interpretando ele de outra forma. Ou seja, a situação objetiva segue igual, mas a minha capacidade de interpretá-la à luz do Espiritismo mudou. E, portanto, eu não acho mais aquilo um problema. Eu acho aquilo até bom que está acontecendo comigo. Mas essa doença, esse acidente, é até bom que está acontecendo comigo. Eu estava precisando mesmo. E aí, repito, a literatura espírita também nos traz vários casos de determinadas enfermidades, determinados acidentes, determinadas dores, que aquele personagem, não estou falando da literatura, um ano depois, ou quando desencarna, vai entender que aquilo foi uma bênção. E não é à toa que Paulo de Tarso nos deixou o ensinamento de em tudo darmos graças a Deus. É o conhecimento espírita que vai pouco a pouco abrindo nossos olhos, já que agora nós estamos com novos óculos, vai abrindo os olhos e vai nos permitindo, pouco a pouco, incorporar essa ideia, entender, ou seja, incorporar, e depois que a gente entender, ela sai, ela entra, depois ela sai, essa ideia de que em tudo devemos dar graças a Deus. Essa é uma ideia que a gente pode, buscando compreendê-la de maneira intelectual, porque tem gente que tem isso já no coração. Eu já conheci pessoas na minha vida que tinham isso no coração, nem precisavam refletir, elas em tudo davam graças a Deus, naturalmente. Assim, vocês devem, se vocês procurarem aí nos amigos, familiares, na avó, no avô, ou em alguém, vocês vão achar pessoas assim. Não são muito comuns, mas tem. As pessoas que de maneira genuína dão graças a Deus, mesmo os problemas mais agudos que aparecem para elas. Mas eu acho que a maioria de nós tem que refletir sobre isso. Refletir para poder entender a validade dessa ideia e de que em tudo devemos dar graças a Deus. E o estudo da doutrina espírita nos ajuda a isso. Agora, em cada uma dessas etapas, claro que elas não são separadas, de primeiro é tempo, depois a escola, depois a espiritual, não é assim que funciona. Elas estão mescladas. Porque esse momento tempo, onde nós estamos aqui pensando sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa situação, sobre a nossa atitude, buscando nos conhecer à luz do que nos buscando nos conhecer e interpretando as nossas ações à luz do que a doutrina espírita nos ensina, ele também tem a ver com o momento aprendizado, o momento escola que nós estamos tendo. E vai ter a ver com o momento posterior, que eu quero falar dele também, que é o momento hospital. Está tudo junto. Então aqui, eu volto e meia, estou aqui conversando com vocês. Aí eu faço um estudo assim, como esse. Aí depois a pessoa vem falar assim, isso foi para mim hoje. Aí eu quero saber às vezes, né? Às vezes a gente só, que bom, às vezes, agora por quê? Aí a pessoa me fala algo que ela aprendeu e que tocou no que ela precisava, que eu não falei. Olha que interessante. Eu não falei aquilo. Mas ela teve uma interpretação que deu uma volta naquilo que eu falei e que encaixou perfeitamente para ela. Como é que vocês vão chamar isso no coadjuvante espiritual?
Ou vocês acham que nossos anjos da guarda, os nossos protetores não estão aqui conosco, não só nos incentivando aqui, como aqui conosco, e se utilizam desse momento, tempo, escola, para poder atuar sobre os nossos pensamentos? Está lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influenciam os Espíritos na nossa vida muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, olha que maneira interessante que os Espíritos encontram. Deixa eu lá ensinar isso para... Deixa essa minha amiga aqui, né? Essa minha tutelada, essa minha protegida, está precisando aprender isso. Então, esse momento aqui é super adequado para nós aprendermos o que mais nos importa, o que mais é oportuno para nós. Então, aquilo que a gente fala aqui, o nosso amigo espiritual vai dar um jeito de a gente entender do jeito que nos é conveniente. Mas eu não estou falando de uma vez que aconteceu isso, não, aconteceu mais de uma comigo. Que interessante. A minha interpretação é que esse ambiente propicia que a gente faça, a partir do apoio que a gente tem no plano espiritual, ligações, digamos, neuronais, que nos são, digamos, repito, oportunas naquele momento. E aí a gente sai daqui falando, foi para mim. Nossa, eu precisava ouvir isso. Então a gente ouviu aquilo que nos era necessário. E aí, nós estamos falando aqui. É o que nós estamos sendo conduzidos a refletir pelos amigos espirituais nossos e da casa. Nós somos conduzidos, se nós dermos essa chance. Se a gente chega aqui, 8:02, senta correndo, fica preocupado que tinha uma mensagem que não respondeu, ou que vai chegar, ou essas coisas do dia a dia, a gente pode não estar nos dando a oportunidade de aproveitar todo o potencial dessa hora que a gente passa aqui. Então é bastante importante a gente pensar nisso. Vocês estão vendo como em casa não vai dar ouvindo a palestra para poder ter esses benefícios? Não vai rolar. Não estou dizendo que não é bom ouvir palestra espírita em casa, mas ali em casa, a tendência, claro que ali a gente vai criando uma atmosfera melhor para a nossa casa, é importante, mas nós vamos ficar com esse aspecto do ensino, principalmente. A palestra em casa vai nos ensinar, não tem dúvida nenhuma disso. Mas ela não substitui a nossa presença na casa espírita. Isso serve para os estudos também, os estudos online, que bom que hoje tem essa tecnologia, que nos permite, tudo isso, né? Mas não substitui a presença na casa espírita na hora do estudo. A mesma coisa que eu estou falando aqui serve também para os estudos. A presença na casa espírita nos dá mais do que informação. O estudo online tem a tendência a nos dar principalmente informação, ainda que, repito, pode ajudar a criar uma atmosfera positiva em casa. E toda hora, a hora que eu digo uma hora, que a gente estiver ouvindo uma palavra espírita, vai ser melhor para nós do que eventualmente estar fazendo algo, digamos, ou desnecessário, ou pouco frutífero, né? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa melhor meia hora antes de ir para a casa espírita até meia hora depois. Porque em casa eu estou vindo para cá fazer a palestra, ouvir, eu já começo a ser melhor, né? Já não dou aquele grito, já não me aborreço. Aí fico aqui e fico bem, né? Porque eu sou bem legal. Aí quando eu volto meia hora depois, eu ainda estou nesses eflúvios assim, né? Estou todo bem. Depois, sabe-se lá o que virá. Então, aí olha bem que ponto interessante. Se, vamos botar 2 horas, né? Meia hora antes, 1 hora aqui, 1 hora depois. Se eu venho 3 vezes por semana na casa espírita, já faço 6 horas, né? Já estou ganhando. Se eu venho 4, já estou ganhando. Em casa funciona, mas, repito, por tudo que eu estou falando para vocês, na casa espírita funciona mais. Depois vem o momento hospital. Olha bem, já falei muitas vezes, vou falar de novo. Está tudo misturado, é só assim, um pouco didático a gente separar os momentos. Depois vem o momento hospital, onde a gente passa para o nosso passe. Nós já estamos sendo beneficiados na nossa saúde física e mental, psicoemocional, todo o tempo que nós estamos na casa espírita. Mas a hora do passe, a hora que também os bebês, a gente sempre chama atenção, né? Quando a gente vai em passe, as pessoas que vão levantar e mandar o passe a vocês são os médicos passistas. Ou seja, o passe espírita, as pessoas, elas estão atuando como intermediários, são médiums. Não é, na doutrina espírita, o passe não é a função de estender a mão para passar a minha energia para você, que pode ser válida também. E
Tem algumas terapias que sugerem isso. E pode ser interessante. Mas eu sei que se eu tiver um passe em você, você vai ganhar muito mais se eu for só intermediário. Não é que for a minha energia que eu estiver passando para você. E é isso que na doutrina espírita nós propomos com o passe. O passe nós estamos nos preparando, as e os passistas se preparam durante o dia, existe estudo para dar passe, existe reuniões de preparação, as pessoas sabem como se preparar para chegar aqui e dar um passe, para que o passe que elas derem seja com o melhor resultado. Mas esse passe elas estão atuando como passistas, como médios passistas. Porque esse benefício vem dessa atmosfera espiritual que é criada na casa espírita e pelos benfeitores da casa, que outra vez estão customizando os passes. Então o passe que a Cristina der em 5 pessoas, ela não transmitiu as mesmas energias para as 5 pessoas, que se fosse dela, sim, poderia ser a mesma energia que ela tivesse transmitido. Mas como ela é uma médium, ela está transmitindo as energias que os benfeitores da casa e de cada um de nós acham mais indicadas naquele momento. E outra vez, nós vamos receber quanto mais nós tivermos nos preparado da melhor maneira possível para receber esses bons eflutos, essas boas energias. Então, esse momento passa um momento bastante importante, onde a gente mais ainda se esforça para entrar em oração. Se a gente tem a tendência, a nossa mente, a viajar muito, né, a gente fixa em oração que a gente conhece, né, e repete o Pai Nosso, qual que a gente gosta de fazer. Se a gente consegue fazer uma oração também de maneira mais espontânea, conversando com quem a gente costuma conversar na nossa oração, com Deus, com Jesus, com o santo, com o benfeitor, como nós dissemos na casa espírita, também é bastante válido para que a gente mantenha a nossa vibração a mais elevada possível, para que esse efeito do passe, dessa energia transmitida pelos médios passistas que vêm do plano espiritual, seja mais benéfico. Aí esse efeito hospital da casa espírita, esse efeito medicinal, vai fazer mais resultado. Esse é outro benefício da transmissão de energias fluídicas, boas, customizadas, é outro efeito que a gente vai ter menos em casa, em relação à presença nossa na casa espírita. É muito difícil que as nossas casas tenham, a gente deve trabalhar para isso, que as nossas casas possam ter a qualidade da atmosfera espiritual que a gente encontra no tempo espírita. E as nossas casas podem acontecer muitas coisas em vários momentos do dia. Essa qualidade, repito, desses eflusos espirituais que emanam numa casa espírita, são bastante particulares e a gente deve vir para buscá-los. Então, templo, escola e hospital. E mais uma vez eu vou falar, válido nós em casa lermos, estudarmos, orarmos, colocarmos uma água frutificada, pedimos um passe, se estamos sozinhos em casa, pedimos ao plano espiritual que nos ajude, super válido e vai ter resultado. Mas a vinda à casa espírita é diferente. É como a gente está no deserto da vida, do cotidiano, atribulado lá fora, e entra num oásis para poder se recuperar. Como eu falei antes, é o entre e descanse. Descanse. Uma outra palavra que eu gosto de usar também é que a casa espírita equivale, essa presença nossa aqui, nesse tempo, equivale a um bom banho. Não sei porque, mas eu gosto bastante dessa imagem. Ou seja, a gente está. Né? Então, todos nós já falamos isso. Até algumas exceções, mas todos nós já falamos isso. Estou precisando de um bom banho. Nada como um bom banho para me renovar. Que bom, tomei um banho. A gente usa essa expressão. Então, aqui é a mesma coisa. Eu venho aqui tomar um bom banho do ponto de vista fluídico espiritual. Alguns podem até tentar, mas deixa eu dizer que banho online não vai resolver. Acho que no frio, assim, nós estamos de tem um povo que gosta de tentar essa ideia, né? Para ver se o banho online funciona. Mas não vai ser o mesmo efeito. Não vai dar certo. Então, nós precisamos desse bom banho, desse momento onde a gente se revigora as nossas energias. E para isso, vir à
Então, eu vou ficar por aqui, lembrando a vocês que também, não só por isso, porque é interessante a gente ter essas reflexões sobre a casa espírita, sobre esse momento, né? Mas também no sentido de não nos estimularmos a virmos a casa espírita e não interpretarmos que a presença online, que é muito válida, muito interessante, que bom que existe, mas que ela vai substituir a nossa presença física aqui, porque não vai, pelo que eu falei, e por mais um tanto de coisa que a gente poderia falar, né? Mas que vocês podem refletir. Então era isso por hoje, que a paz de Jesus fique nos nossos corações. E eu não sei vocês, mas talvez eu vá encontrar um grupo igual a mim. Mas como é bom quando a gente se encontra aqui, quando a gente vê no olho, por vezes a gente diz assim, ó, mas eu não vi aquela senhora que ela costuma ir. Então quando a gente chega aqui, que a gente tem esse contato, olho no olho, corpo a corpo, por vezes surge um abraço. E muitas vezes a gente está no mercado e passa alguém que diz assim, se eu te vi lá na casa espírita, ai que legal, olha que bom isso. É angariar amigos, é tudo que Jesus diz. Então, quando a gente está em casa, realmente nós não temos isso. Nós não temos esse sorriso, nós não temos esse momento maravilhoso que agora nós vamos aproveitar. E eu sempre penso assim, ó, vamos fechar o guarda-chuva. Não vamos deixar o guarda-chuva aberto, porque ele aberto impede essa bênção maravilhosa que o nosso Senhor tem para nos dar. Então vamos fechar e receber toda essa energia magnética que o Laércio acabou de explicar, que só no conjunto de estarmos aqui corpo a corpo, ouvindo, nós vamos conseguir renovar as nossas energias, fortalecer o nosso espírito e essa harmonia espiritual, física, que nós recebemos daqui, por certo, pode prolongar mais uma meia hora ou mais uns 45 minutos e aí a gente vai levar aquela harmonia que vai nos auxiliar bastante. Então vamos agora permanecer em prece, cada um orando, falando com o nosso Senhor. E certamente nós temos tanta coisa para falar para Ele. Fofoca com Deus, fofoca com Jesus, fofoca com aquele que é meu amigo espiritual. Tem uma turma nos auxiliando aqui que vai permitir que a gente receba esse passe gostoso, vai sair todo mundo aqui de banho. Que assim seja.